Aspectos doutrinários da negociação policial, fases do processo e tipos de negociação. Olá, alunos! Na aula de hoje falaremos sobre as fases do processo de negociação e os tipos de negociação que podem ser colocados em prática durante um evento crítico. Dando início, então, às fases do processo de negociação. Como todo processo é dividido em etapas, a negociação também é. Todo o processo de negociação é dividido em 4 fases. A primeira delas, preparação ou pré-negociação. É uma fase que antecede o contato direto com o SEC, ou seja, antecede a negociação propriamente dita. Essa fase pode ter início no deslocamento da equipe para o local da crise. É a fase em que a coleta de informações ocorre, ou seja, a equipe em deslocamento para o local da crise, ou até no próprio local, vai se inteirar de todas as informações acerca da crise com os policiais que lá já estão, com os primeiros interventores do evento crítico. Essas informações serão revisadas e existe ainda a possibilidade de coletar informações com outras pessoas ainda, com parentes de causador, reféns ou vítimas, com pessoas que conheçam aquele espaço que está sendo utilizado como ponto crítico pelo causador do evento crítico. Também nessa fase existe a definição das estratégias iniciais e das táticas de negociação para os primeiros contatos, ou seja, os objetivos iniciais que a equipe tem, logicamente em contato com o gerente da crise, para iniciar esse contato com o causador do evento crítico. Então, a primeira fase, preparação ou pré-negociação, ela antecede a negociação propriamente dita. A próxima fase, e a maior delas, é a discussão. É a primeira fase da negociação propriamente dita. É quando o negociador principal, já com a sua equipe formada, elencada pelo comandante da equipe, estabelece os primeiros contatos com o causador de evento crítico e inicia o emprego das técnicas de negociação. A partir daí inicia-se então o que chamamos de um ciclo ataque e defesa, ou seja, as partes negociador e causador de evento crítico vão dialogar e a partir daí o negociador passa a conhecer a motivação do causador do evento crítico, as suas exigências e tenta, como já falamos há algum tempo atrás, abrandar as suas exigências e trazer o SEC para a racionalidade. Também nessa fase existe a delimitação da zona de negociação. A zona de negociação, ela se estabelece de forma contrária dos anseios do negociador para o causador do evento crítico. No desenho, então, temos a linha acima que representa as expectativas do negociador e a linha abaixo que representa as expectativas do causador do evento crítico. Ambas as linhas possuem um ponto limite, que é o PL, e o ponto muito favorável. Ponto muito favorável é aquilo que a parte deseja, espera de maneira excelente, de maneira ótima para o desfecho da crise. E o PL seria o mínimo aceitável para a resolução daquele acordo, para chegar naquele acordo. Quando ponto limite e ponto muito favorável das duas partes se coincidem, como no desenho, a zona de negociação acaba sendo mais ampla, acaba sendo maior. Ou seja, para essa situação de crise, um acordo só vai sair se o ponto comum de anseios das duas partes estiver dentro da zona de negociação. Porém, essa figura que representa uma zona mais ampla, ela dificilmente ocorre, porque o ponto limite de um dificilmente ocorre com muito favorável da outra parte. Então temos um segundo croquis, um segundo diagrama de uma zona de negociação diminuída, quando os pontos limites de uma parte não coincidem com o ponto muito favorável da outra. Aí nós temos uma redução da zona de negociação. E da mesma forma, um acordo só sairia se as partes achassem um ponto
dentro dessa zona. Seguindo então para a próxima fase do processo, temos a proposta. A proposta, ela vem da intercambiabilidade de objetivos, ou seja, cada uma das partes, negociador e SEC, inicia o contato durante uma crise visando o seu ponto muito favorável. Porém, até de acordo com o conceito de negociação, as partes precisam ceder algo para buscar um acordo satisfatório para ambos. Sendo assim, esse ponto muito favorável acaba caminhando para o centro, ou seja, adentrando a zona de negociação. De acordo com o desenho, o ponto muito favorável para o negociador caminha em direção ao seu ponto limite. Da mesma forma ocorre com o SEC. O seu ponto muito favorável caminha em direção ao seu ponto limite, que é o mínimo que ele aceita para o desfecho da crise. Quando esses pontos se coincidem, nós temos um acordo. E a partir da identificação desse ponto, o negociador pode fazer a proposta para o desfecho da crise. Essa proposta também pode vir, sim, do causador do evento crítico. E se for razoável, provavelmente seja aceita também. Então, a terceira fase do processo de negociação, proposta, após a identificação de um ponto comum ali na zona de negociação que possa ser um acordo futuro. E esse acordo dá o nome para a quarta e última fase. Na fase do acordo existe a avaliação da proposta, quer seja pelo negociador ou pelo SEC, e também de uma possível contraproposta. Ou seja, uma das partes pode não aceitar aquilo que foi dito, pode contrapropor algo e essa avaliação precisa ser feita. E daí trazemos à baila mais uma vez os critérios de ação. Se essa proposta vem do causador do evento crítico, o gerente da crise precisa, utilizando das informações que ele dispõe, avaliar se aquela proposta é razoável para o desfecho do evento crítico ou não. Também, né, nessa fase temos o estabelecimento de garantias e normas de segurança. Então, tudo que vai ser feito, o acordo firmado entre as duas partes, passaremos então para o processo de rendição. Tudo que for feito a partir daí precisa ser minuciosamente descrito pelo negociador, visando realmente o estabelecimento dessas normas, para que não exista nenhum fator que porventura assuste o SEC ou que faça ele imaginar que o acordo não será da forma que foi estabelecido. Então, essas normas e garantias de segurança têm uma importância vital nessa fase. É importante frisar também que nesse momento é impossível ter pressa. Né? Se o acordo já está firmado e o causador decide pela rendição, não é o momento de ter pressa. Por outro lado, as oportunidades não podem ser perdidas também. A rendição precisa ser feita. Então, rumando para o desfecho, para o encerramento do evento crítico. Tipos de negociação. É fato que negociação é um acordo entre duas partes, em que as partes se propõem a ceder algo para arrumar para esse ponto comum. E a negociação busca, sim, um desfecho positivo da crise, desfecho pacífico do evento crítico. Ainda assim, quando o negociador e sua equipe percebem que a crise não vai encerrar através do diálogo, ou seja, a negociação já passa a ser infrutífera, ainda assim o negociador prossegue negociando. Em virtude disso, falaremos agora sobre os dois tipos de negociação. A negociação técnica, também conhecida como negociação pura ou negociação real, é aquela em que o negociador busca, através do convencimento e na mudança do comportamento do SEC, rumar para o desfecho pacífico daquele evento. Então, negociação técnica, também conhecida de pura ou real, quando o negociador utiliza de suas técnicas buscando a alteração do comportamento do causador
para que ele, por iniciativa, decida também pelo encerramento pacífico do evento crítico. Porém, temos também a negociação tática. Por isso que eu falei há pouco que mesmo quando o negociador percebe que o diálogo não vai ser frutífero para o desfecho da crise, ainda assim ele prossegue negociando, prossegue em contato com o causador do evento crítico. Mas aí, a partir daí, negociando taticamente. A negociação tática também é chamada de negociação preparatória. E como o nome já diz, o negociador passa então a atuar na preparação daquele espaço ou daquela situação para uma alternativa tática diferente, ou seja, para uma ação tática com o uso da força, seja ela letal ou não. Na negociação tática, o negociador então vai trabalhar com ganho de tempo, com o prolongamento de algum contato, com a movimentação dos reféns ou do próprio SEC dentro do ponto crítico, auxiliando então uma ação tática, com a concessão de um item de grande valia que o negociador passe então a crer que está alcançando aquilo que ele espera, que ele almeja, tudo isso no auxílio e no amparo de uma ação tática, seja ela com utilização de força letal ou não letal. Encerrando a aula de hoje, então, falamos sobre as fases do processo de negociação, sendo elas preparação, discussão, proposta e acordo. Demos uma ênfase bastante grande na zona de negociação e no ponto comum, que é aquele do acordo para o desfecho da situação crítica. Falamos também dos tipos de negociação, negociação técnica ou então pura, também conhecida como negociação pura ou real, que é aquela em que o negociador tenta demover a ideia do causador, alterar a sua postura rumando para o desfecho pacífico da crise, e a negociação tática, quando existe a preparação do terreno para uma ação tática, seja ela com utilização de força letal ou não. Obrigado a todos, ótimos estudos.